a reforma moral do mundo tem que começar pela igreja, mas uma igreja que ouse pregar contra o pecado e viver em si mesma santamente, para a glória de Jesus. Amém, queridos? Amém. Agora, a época é diferente da nossa, é uma época de conformação, de tolerância, é uma época difícil, mas essa época difícil está na Bíblia prevista, e a igreja tem que ter força moral para levantar-se contra essa época. Vamos abrir a Bíblia todo mundo, por favor. Por favor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, Novo Testamento. Capítulo 3. Por favor, acompanhe comigo essa leitura, que é uma performance da moral. Só me perdoe, em vez de 1 Timóteo, a 2 Timóteo. Só passe duas páginas na frente, por favor. Capítulo 3 diz assim, de 1 em diante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis. Agora, por favor, leia o versículo 2, todos juntos, por favor, vamos lá. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desde afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam mulheres cativas, nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Para mim, essa é um lado da radiografia da moral nos nossos dias. E eu listei aqui pelo menos 3 coisas que eu vejo como críticas em nosso meio evangélico. Primeiro, questão da infidelidade, da fidelidade. Tornou-se comum no mundo aí fora, marido ser infiel à mulher, e a mulher também infiel ao marido, é moda feminina. Porque o psicólogo ensina exatamente isso. Você vai ao psicólogo e diz assim, olha, meu casamento está péssimo, meu marido faz um mês que me procura sexualmente, ele diz assim, procure outra experiência, você tem direito a sentir prazer. Ele induz a infidelidade. Quer que se projete no nosso meio? Hoje, muitos rapazes crentes namoram uma moça na igreja, paqueram com outra na outra igreja, escrevem para outra no outro estado, para orar e saber, Deus vai revelar das 3 qual é a melhor. Isso é o retrato de um caráter deformado pelo pecado, mesmo na igreja. Há meus crentes que fazem também a mesma coisa. Namora com um rapaz aqui, flerta com outro na liberdade, escreve com outro na primeira igreja, e se puder, tem outro em qualquer lugar do país. Meninas, não, pastor Estevam, é só namoro. É só namoro. Só namoro não. Namoro é coisa séria. Enquanto estiver namorando, tem que ser fiel. Fidelidade é o reflexo de um caráter também determinado por coisas morais na nossa vida. Porque se você não é fiel ao namorado, também não vai ser a Deus, a nada mais. Vai vendo assim uma vida marcada pelo pecado. Primeiro, sobre fidelidade, para mim é uma coisa muito séria, com marca moral nos nossos dias. Seja uma pessoa séria. Respeite quem você namora, quem você paquera. Respeite-se também a si mesmo, a si mesmo. Segundo, para mim um problema sério moral nos nossos dias é o egoísmo. A gente vai viver no mundo em função da gente mesmo.
e igrejas sem compromissos sérios, porque eu vivo em função de mim mesmo. Olha, aonde o egoísmo impera, naturalmente impera o desamor. Aí você pega a noção de corpo, de amor, de dividir, de comunhão, de abraço, de perdão, porque é você e pronto. Isso é produto de um mundo com a moral denegrida pelo pecado. Que o homem foi feito para dividir, compartilhar, nunca para viver em si mesmado ou trancado em si mesmo. E por último, a noção de compromisso. A gente vai ver isso mais depois de amanhã, só um pouquinho hoje. Se eu namoro e minha namorada, apenas um namorado, eu passo na esquina e vejo outro que eu posso tocar olhares, quero que eu diga a mim mesmo: aquela é minha namorada, aquela é só uma paquera. Daqui a pouco eu vou no colégio, conheço uma com quem eu me atraio sexualmente, começa a ter um caso sexual, sair bem para atrasar. Aí o que é que eu digo? Meu raciocínio: não, fulano eu amo, é minha namorada, tem meu afeto, meu amor, meu carinho. Aí essa expressão do tipo de hoje, eu tenho um carinho grande por ela. Fulano não é só uma paquera, eu acho bonita, mas só uma paquera. Eu falei, não é nada, eu sou um tesão. Só um tesãozinho que deu que acabou no motel. É uma besteira. Sem compromisso. Aí você vê assim, casos, relações descompromissadas. Você vive na igreja da mesma forma. Esta igreja não quer dizer nada, apenas uma igreja. Estou aqui agora, que eu gosto mesmo da quarta-feira e daquela. Porque lá sai fogo no céu, labareda que dá vontade da gente se esconder. Aí eu gosto mesmo. Mas eu não sou mesmo daquela, estou só ali pela labareda. Mas tem outra ali que a coisa é mais profunda ainda. Então, eu sou crente, frequento 3 igrejas, cada um tem para mim um significado emocional e eu não tenho com nenhum das 3 compromissos. Aí foi se criando uma categoria absurda, é crente autônomo. Tem carteira profissional própria, Bíblia própria, versão própria, hinos próprios, o Deus próprio. Então, crente autônomo gera um crente avulso. Sou religião, sou crente, que igreja? Não, eu sou avulso. Porque o vento sopra, eu sou pelo vento do Espírito. Onde parar eu vou. Isso é a síndrome da falta de compromisso dos nossos dias. Questão moral. O homem casado pega dinheiro, gasta, não pensa na feira, na mulher e nos filhos. E aí ele vai vivendo, gente, num mundo absurdamente caído pelo pecado. Não podemos deixar que essa forma do mundo penetre a nossa forma de ser. E a reforma moral passa por isso. Vamos viver um caráter que gera um discurso mantido pela prática, que mostra ao mundo que Deus habita em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha tudo para deixar de ser crente quando era adolescente. Tudo. Fui morar em Recife, sonhos, fantasias, cidade grande. Me abestalhei logo no primeiro mês que cheguei em Recife. E eu disse, não, vou ficar por aqui mesmo. Universidade, meninas modernas, aquele papo, amizade colorida, esse negócio, tem essa besteira toda não. Toda vez que eu ia me desviando, sabe o que vinha à minha mente? Não era o céu, não era o inferno. Minha mente vinha assim, meu pai, minha mãe, 8 filhos, indo para a igreja, pegando um ônibus, domingo após domingo. E aquela imagem da constância durante 15 anos da minha vida ficou tão em mim forte, que quando eu queria cair fora, não tinha como. A força dessa lembrança era grande demais. Agora, se eu tivesse ficado com meus pais, que domingo na igreja, domingo no outro, domingo vai, domingo não vai, depende do Fantástico, depende do Sai de Baixo, depende do Gugu, depende do Faustão. Esse tipo de pai que não cria nenhum tipo de conselho dos filhos. Quando eu pensasse em deixar a igreja, eu tinha todo motivo, a partir da falta de compromisso dos próprios pais com o reino de Deus. Uma reforma moral séria. Olha
talvez nunca mais me convidem. Tudo bem, faço questão. Até que faço, eu gosto. Mas só por isso não faço muita questão. Mas eu, como pastor, prego: namoro crente tem que ser diferente. Sem intimidade sexual. Juventude crente tem que ser ensinada que Deus criou homem e mulher, e que gays são produtos do mundo marcado pelo pecado. Vamos amá-los, ajudá-los para se libertarem, e não transformamos lixo no modo de ser também da igreja. Tem uma moral definida à luz da palavra de Deus. Quem achar que é careca, problema é dele. Mas o meu compromisso é com a palavra do Deus que não muda e que vive eternamente. Amém? Amém. Uma ética, uma palavra a falar, que mostra que nós somos diferentes, porque Deus deu em nós essa forma de ser diferente. A terceira reforma é a reforma psicológica ou emocional. Porque um homem do pecado é um homem deformado espiritualmente, caído, é um homem moralmente corrompido. Terceiro, é um homem desencontrado consigo mesmo, um homem quebrado por dentro. E hoje a gente vive dois tipos de conflitos: conflitos pessoais que se projetam nos conflitos interpessoais: egoísmo, insegurança, pavor, medo, amargura, ressentimento, tristeza, mágoa, incapacidade de perdoar. Isso vai desorganizando. E você é crente, frequenta uma igreja, canta hinos, canta no coral, canta onde quer que for, faz essas coisas todas, vem à frente e termina o culto, foge por uma porta para não ver o irmão que vem pela outra. Quando se fala em perdão, você derrama lágrimas, se mexe no banco, se quieta, porque sabe que é verdade alguém que você determinou morrer e não perdoar. Quando você lembra que às vezes na sua própria casa esse tipo de enfermidade está muito presente. Aí você é crente, movido não pela força libertadora do Espírito, mas a força escravizadora de uma culpa que vai nos minando, queridos. Escuta uma coisa: olha, eu digo sem medo de errar, a quantidade de pessoas no meio evangélico, juventude também, marcados por doenças emocionais é muito grande. Precisa uma cura interior muito grande em nosso meio. Essa reforma é que vai dizer ao mundo essas coisas. Disse Jesus: olha que absurdo, eu vim para que todos tenham vida, e o que mais? Vida abundante. Aí as pessoas aí fora ficam vendo os crentes nervosos, irritados, intrigados, mal-humorados. Ficam empregados, incrédulos, vendo o padrão crente e perguntando-se: é verdade, esse senhor é crente? Como é que pode ser? O cara já entra no morro, no birô, chamando nome feio, não fala com ninguém, no domingo convida para que conta a sua igreja. Ou o patrão é um crente, ou o empregado é um crente. Aquela pessoa sempre mal-humorada, ressentida, calada, etc, etc, etc. Meus queridos, escuta uma coisa: a obra de Jesus, que é pela nossa salvação, a nossa libertação do pecado, nos fez novas criaturas, generosos de caráter diferente, que produz uma moral diferente. É também uma obra que nos liberta de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque em nossos lábios uma alegria verdadeira, nos faz sentir sensações diferentes, nos dá poder para perdoar, para abraçar, para esquecer o passado, para reatar amizade, para viver livre. Escuta uma coisa: eu não creio em um crente sequer que diga assim a mim: Jesus é a minha paz. Essa pessoa guarda amargura, ressentimento, mágoa contra alguém. Porque essas coisas
não podem conviver com um sentimento chamado paz. Por isso, já diz lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e ela vos também é necessário uma libertação de dentro para fora, uma reforma do mundo, para que olhem nós e vejam em nós pessoas alegres porque cheias de vida que emana em Jesus Cristo. Amém? Quero fazer uma pergunta agora, eu só falta um pouco para terminar. Você não vai levantar a mão agora, mas só uma pergunta: você é uma pessoa alegre, sim ou não? É uma pessoa liberta mesmo por dentro? Graças a Deus, porque muitos podem ser assim. Mas eu vou contar a vocês algumas coisas que são verdades em nosso meio. Quando eu digo nosso, de maneira assim, global, de maneira geral. Às vezes nas nossas igrejas está um casal servindo a Jesus, o rapazinho aqui, a mocinha ali, e começa a cantar, e esses cantos vão olhar, batem com o outro, e nasce um flerte, vem uma paquera, vem um namoro, depois vem a decepção, vem o pecado, se separam, e na mesma igreja, um não pode olhar para o outro, porque a lembrança é de pecado, é de culpa e é de dor. Que coisa triste. Às vezes na mesma igreja, o irmão estava ali passando uma aflição muito grande, precisava de 100 reais, olhou outro irmão e disse: irmão, me ajude, eu estou precisando disso, irmão, vai lá, ajude, passe meu escritório. Aí em vez de 100 dá 110, eu lhe pago daqui um mês. Faz 6 meses, nunca nem tem um telefonema para falar que vai pagar. Aí vamos para a igreja. Aquele irmão já vem na igreja com medo de encontrar o outro. Aí para dar uma de muito crente, vem para o primeiro banco, mas não vem ninguém. Aí fica de olho baixo chorando. Quando o pastor vai para a oração final, manda a bênção, já saiu correndo. Uma igreja, irmãos, foge de se encontrar, porque um deve ao outro, e não sente mais nada por isso. Vai gerando uma coisa terrível no nosso meio. Às vezes é o coral, que não é nesse caso, é claro, onde irmãos podem disputar quem canta melhor, de quem deve ser o solo, de quem deve ser o dueto, o trieto, etc. E não é um coral, pessoas não ficam tão perto do outro, tão perto, porque dá um choque muito grande. E a igreja vai reformar o mundo, vive um choque dentro de si, que irmãos não podem estar sentados perto de irmãos. Meus queridos amados irmãos, escuta uma coisa: nós somos humanos, somos falhos, somos débeis, tudo isso pode dizer comigo até. Tem irmãozinho que, se eu pudesse, eu oraria assim: Senhor, leva o quanto antes, em nome de Jesus, leva a tua glória. E se tiver céu, leva para o céu do céu, eu quero chegar a ficar só no seio. Se fosse a minha oração, mas eu sou compelido pelo Senhor a orar por Ele, a perdoar, a abraçar e viver livre para dizer ao mundo: Jesus é a força que liberta. Porque, irmãos, esse mundo é um mundo opresso. Esse mundo é um mundo escravo. Esse mundo é um mundo caótico. Agora, a reforma vai começar em nosso meio. Amém? Amém? Libertados para libertar. Prontos para sermos usados por Deus. Ame-se a si mesmo. Ame a sua próxima. E ame a Deus. Essas 3 coisas operam uma libertação muito grande dentro de cada um de nós. E eu queria terminar falando que a reforma, para mim também urgente, que a igreja vai se colocar diante do Senhor, é também uma reforma social. Se é preciso uma reforma espiritual, uma reforma moral, uma reforma psicológica, emocional, também vive uma reforma de ordem social, porque o pecado também tornou o homem inimigo do seu semelhante. E aí a gente vê, irmãos, um mundo que clama pelo agir dos crentes de maneira mais específica. Nós perdemos de vista, como igreja e como mundo, a horizontalidade. O que é isso? Nós vamos dizer, uma pessoa há muito milímetro de rua. Muito. E às vezes eu venho da igreja, veja bem, eu venho de um culto a Deus. Quando vou na
pedindo alguma coisa. O que é que eu faço? Antes que chegue lá, eu levanto o vidro para que nem sequer escute o clamor deles. Aí começo a racionalizar meu comportamento. Eu faço isso pela insegurança, pode ser um assalto, ou porque se eu der não resolve nada. Então, me omito, me tranco e me faço de diferente. Dia após dia, eu começo a raciocinar. Estevão, se você se aperceber, apesar de ser crente e pastor, cada dia você perde a dimensão horizontal da vida, isto é, você sente menos a dor dos outros, você se envolve menos com essa dor dos outros, e você tem muito motivo para nem sequer chegar perto deles. Aí você vai viver num mundo marcado pela injustiça, pelo egoísmo, pelos desencontros, pelas rivalidades, pelas intrigas, pelas disputas, pela competitividade, pela desarmonia, e você se isola, não transforma, não age e nem sequer se coloca a serviço de Deus para nada, a não ser viver a sua dimensão só vertical. Meus irmãos, escuta uma coisa. Eu não quero aqui entrar em conflito com a posição pessoal de ninguém, mas essas duas dimensões, elas têm que se completar em nossa relação com Deus: a verticalidade e a horizontalidade. Que a igreja, ela não foi excluída do mundo, ela foi incluída no mundo, para no mundo ser sal e ser luz, também como promotora de justiça, amor e afetividade. Vivemos hoje uma tendência individualista. João Pessoa cada vez mais cresce com escudo nas casas. A palavra é vou me encher, é como se fosse um complexo de camas de ar de carro. Todo mundo quer se encher. Aí segunda-feira vai pegar de alguém que vai orar, ler a Bíblia, ver a palavra, vai estar cheio do Espírito. Na terça vou me encher, na quarta vou me encher, na quinta vou me encher, até um dia estourar, eu acho. Mas vou enchendo. O que acontece com isso? Eu vou buscando sempre, olha só, de maneira individual, pessoal, uma relação com Deus, e cada vez mais eu sou menos social. Isto é, eu saio, não me pergunto, minha mulher precisa da minha companhia, meus filhos precisam de mim. Escuta uma coisa, irmãos, igreja não pode servir para desarticular na família relações de afeto, amor e cordialidade. E há muito crente fugindo da família, procurando culto para se encher. Na verdade, quer fugir de estar um pouco mais em casa. Vamos ser cada vez menos sociais, individualistas. Oramos, estudamos a Bíblia e o mundo que se vive. Mas há um compromisso de reforma nesse mundo. Não que nós vamos dar conta dessa estrutura injusta e iníqua que está aí, fruto desse capitalismo selvagem, quase que milenar. Não, eu não vou dar conta disso. Eu tenho consciência absoluta de que em João Pessoa eu não vou acabar com a pobreza periférica. Nem a Sudene, quanto mais eu. Não, agora uma coisa eu sei. Eu não quero que Deus me chame de omisso enquanto serve. Pelo menos promover justiça, paz e harmonia de pessoas que estão ao meu redor. Por isso eu lembro muito de Jesus em Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão o quê? Chamados quem? Sabe o que é? Primeiro, eu lembro de pessoas que na igreja, veja bem como é uma coisa contraditória. Na igreja há pessoas, ainda bem que nesse caso da Penha, nem no leste, mas as igrejas do leste está lá, até João Pessoa, há pessoas especialistas em criar contendas. Chega na igreja, enche a boca e diz: igreja, reforma de Deus para o mundo. Quando chegar lá fora, fulano, vem cá. Não é falando não, mas como zelador dos oráculos santos, você viu a roupa de fulano? Misericórdia. Olha, não é falando nada, mas você viu o coral? Aquele irmão falou, aquele para cima de cá. Fulano, vem cá. Não é falando, mas eu amo tanta igreja. A gente tem que se unir e ser contra isso que nós estamos fazendo. Sabe, não é, eu amo o meu pastor, mas a gente tem que derrubar mesmo na assembleia, na proa.
quanto mais a gente promover a paz interna, tanto mais a gente está apto para vislumbrar e orar por uma paz externa. Tanto mais a gente senta e se preocupa com esse nosso lado, é inadmissível na minha maneira de ver na igreja alguém passando qualquer tipo de necessidade. O pastor nunca vai saber de tudo, mas eu fico triste, irmãos, triste demais, quando eu faço algum apelo na minha igreja social, tipo assim, vai alguém para São Paulo, vai para o Espírito do Coração, precisa de dinheiro, vamos lá, está aqui 3.000 reais, passa a oferta, tem 300 reais. Os irmãozinhos para dar para os outros, são uma dificuldade, abre o bolso assim, e sai assim contando. Aí cai uma moeda, para ajudar meu irmão a se operar em São Paulo do Coração, para enterrar seu irmão em São Paulo, não para ajudar. Só que é uma dificuldade. Agora, se nós, como igreja, não começarmos a nos pensar internamente em justiça, em irmandade, cordialidade, em apoio, em amor, como é que essa igreja vai se levantar e promover, em nome de Deus, uma reforma social que é preciso mesmo? É preciso mesmo. Mas tem que começar conosco e em nós. Eu queria fazer dentro disso 3 perguntas para ler Tiago. Primeira pergunta: a você que me escuta agora, seja diácono de que igreja for, corista, etc., de que igreja for. Primeira pergunta é essa. Pastor também, e aqui me incluo. Diante do Senhor Deus, você é uma pessoa pacificadora ou geradora de contendas? Responda sim ou não diante de Deus. Você sabe como é. Segundo, diante da igreja, você é uma pessoa sensível ou não às necessidades dos outros? Como é que você olha para o irmão carente? Como é que você olha para essas coisas? Se alguém tiver que melhorar sopa quente ou um pão a mais, dependendo de você, vai morrer ou vai viver melhor? Responda sim ou não. Que tipo de sensibilidade você tem para com essas coisas? Terceiro, quando você vê uma injustiça, mesmo na igreja, contra alguém, contra um pastor, contra qualquer pessoa, qual é a sua posição? Neutralidade ou lutar por ela? Contra ela? Primeira coisa, é covarde. Isso não é comigo, isso é com vocês e Deus. Não vi, não sei, não estava nem aí. Mentindo, você viu, sabe, estava aí. Agora não quer se envolver covardemente. Não. Como é que você? Sabe que essas coisas me inquietaram durante muito tempo? Eu comecei a ter vergonha de mim mesmo. Sabe dizer, Senhor Deus, é verdade. Tu tens um projeto de reformar o mundo também socialmente. Agora, como é que eu vou abrir essa boca se isso não começa por mim? E sabe uma coisa, queridos? Vamos agora abrir a Bíblia em Tiago, todo mundo, por favor. Capítulo 4, versículos 1 a 3, para terminarmos. Tiago 4, de 1 a 3. O que é que diz? De onde vêm as guerras e o que mais? Porventura não vem disso, a saber, de vossos deleites, que em vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, que sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos deleites. Deus tem uma grande reforma a fazer nesse mundo. Uma reforma espiritual, moral, emocional e social. Ele precisa contar conosco. A minha oração é que nós sejamos essa igreja com a qual o Senhor conte, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Vamos baixar a cabeça e vamos orar, por favor. Eu vou fazer aqui alguns apelos. Vou pedir que você baixe a cabeça agora e ore. E como é impossível que venha aqui à frente, preciso que você venha, eu quero de você e Deus essas questões, para fazer a oração final da minha palavra.
Deus pode contar com você para reformar o mundo? Pode mesmo? Deus pode contar com você para começar a reformar a sua própria vida? Deus pode contar com você para reformar a sua igreja? Deus pode contar com você para reformar a sua família, o seu lar? Deus pode contar com você para fazer suas reformas espirituais, morais, emocionais e sociais? Pode contar mesmo? Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito me inquiete sempre, e que eu esteja, Senhor, pronto a em tuas mãos ser um promotor de reformas, que sejam todas elas para a glória e para a honra do Senhor. Em nome do Senhor, dá-nos uma consciência de santidade, compromisso, engajamento, participação e pureza, para que vejam que nós somos apenas instrumentos de Deus para a reforma do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Compre o livrinho depois do Deus. Fazer um pedido antes de vocês deixarem esse lugar. Um diácono de nossa igreja muito querido, irmão Geraldo Dias, vai ser operado amanhã no Instituto do Coração. O Geraldo Dias. Ele estará sendo operado às 7 horas da manhã. E eu vou pedir que você se lembre de orar por ele. Talvez, depois desse momento final, quando você se sentar, peça a Deus que estenda a sua mão de misericórdia, de poder sobre esse irmão tão querido aqui em nossa igreja. Outra coisa que eu vou pedir é que você cumprimente a pessoa do lado antes de sair, de um lado e do outro, porque depois você não vai ter condições de fazer isso lá fora. Para não cumprimentar sempre só aquelas mesmas pessoas, tá bem? Terminado, você cumprimente a pessoa de um lado e do outro e peça que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus e Pai, a Tua palavra nos feriu nesta noite, em muitos aspectos. Mas nós te agradecemos os ferimentos que dela vêm, porque Tu és o Deus que sara as feridas, que dá saúde ao Teu povo, vigor espiritual. E nós te agradecemos, ó Deus, as feridas que vêm de Ti, para que possamos, ó Deus, ser incomodados com aquilo que nós ouvimos nesta noite. E nenhum de nós saia daqui como entrou, mas que o nosso compromisso com Jesus Cristo, com a vida cristã, de santidade de vida, de amor ao nosso próximo, ao nosso irmão, ó Deus, sejam renovados nesta noite. Ó Deus, nós queremos que o Senhor reforme cada um de nós, para que nós possamos ser os Teus instrumentos para reformar este mundo. Abençoa o Teu servo que nos trouxe a palavra, que amanhã ele esteja aqui com todo o vigor físico e espiritual, e cada um de nós também. Que o Teu amor de Pai e a graça bendita de Jesus Cristo, Teu Filho, e as consolações do Santo Espírito de Deus conosco estejam, agora e para todos sempre. Amém.